Imagine nascer com uma condição que transforma sua pele em algo super elástico, ou viver com características que fazem você parecer um personagem de contos fantásticos. Não é à toa que essas histórias chamam tanta atenção, e por ser algo tão raro, o impacto vai muito além de diagnósticos médicos, desafiando até os especialistas. Suas condições, muitas vezes curiosas e impressionantes, são doenças raras que afetam pouquíssimas pessoas no mundo, tornando suas trajetórias uma mistura de ciência e curiosidade. Serão essas pessoas que você irá conhecer hoje. Eu sou o Pockey e o vídeo de hoje é Pessoas com Doenças Raras. Brooke Greenberg era diferente de tudo que os médicos já tinham visto. Ela nasceu com a Síndrome X, uma condição tão rara que deixou todo mundo sem respostas. Basicamente, o corpo dela simplesmente parou no tempo. Enquanto outras crianças cresciam e mudavam, Brooke continuava com o corpo e o jeito de uma criança pequena, mesmo ao longo dos anos. Era como se o tempo tivesse dado uma pausa só para ela. Os médicos começaram a estudar o caso dela, mas era tudo tão misterioso que ninguém conseguia entender o que estava acontecendo. Brooke cresceu fisicamente até os 10 anos, mas seu desenvolvimento parou por aí. Mesmo quando chegou aos 20 anos, ainda parecia uma criança de 3 ou 4 anos. Ela tinha 79 centímetros de altura e pesava apenas 7 quilogramas, com habilidades motoras e cognitivas bem limitadas, como se fosse uma garotinha. Essa síndrome rara desafiou os especialistas, que fizeram de tudo para tentar descobrir uma causa genética ou algo que explicasse o que acontecia com ela. Mas, apesar de muita pesquisa, nunca encontraram uma resposta clara. A história de Brooke virou um grande mistério da medicina. Infelizmente, Brooke faleceu aos 20 anos, mas sua trajetória marcou a ciência e muitas pessoas que ouviram falar dela. Não era só a condição rara que chamava a atenção, mas também de ela viver sua vida de forma única, mostrando que mesmo as histórias mais incomuns podem deixar uma mensagem importante. Dede Koswara, mais conhecido como Homem-Árvore, é um dos casos mais impressionantes quando o assunto é doenças raras. Ele nasceu na Indonésia e viveu com uma condição chamada epidermodisplasia verruciforme, uma doença genética super rara que fez com que seu corpo desenvolvesse verrugas gigantescas. Essas verrugas, que pareciam cascas de árvore, cresceram principalmente nas mãos, nos pés e no rosto de Dede, fazendo com que ele ficasse com uma aparência bastante única, como se estivesse coberto por uma árvore. O caso de Dede Koswara ficou famoso por causa do impacto visual das verrugas e do fato de que ele passou por vários tratamentos ao longo da vida sem conseguir encontrar uma cura definitiva. A doença começou a se manifestar quando ele tinha 15 anos, mas, com o tempo, as verrugas começaram a crescer descontroladamente. Em determinado momento, ele não conseguia mais usar as mãos de forma normal, já que as verrugas cobriam quase toda a pele e até suas articulações. Esse problema trouxe muitos desafios, desde dificuldades para trabalhar até o isolamento social, já que muitas pessoas viam seu estado com medo. Apesar de tantas dificuldades, Dede sempre teve um espírito forte e procurou ajuda médica. Ele passou por várias cirurgias e tratamentos para tentar remover as verrugas e melhorar sua qualidade de vida. Mesmo com todos os desafios, Dede nunca perdeu a esperança e se tornou um símbolo da doença. Manar Majed nasceu com uma condição extremamente rara chamada craniopagos parasíticos, que fez dela um dos casos médicos mais impressionantes do mundo. Ela nasceu no Egito em 2005 com uma gêmea parasita conectada ao seu crânio. Isso quer dizer que Manar tinha uma irmãzinha, mas sem um corpo independente. A gêmea estava presa ao seu crânio, e os dois cérebros compartilhavam algumas funções vitais, mas a gêmea não tinha a capacidade de viver por conta própria.
O caso de Manar foi muito discutido na medicina, já que a condição é extremamente rara e difícil de tratar. Ela foi levada para vários hospitais e passou por muitos exames para entender o que poderia ser feito para separá-la da sua gêmea parasita. Durante os primeiros anos de vida, Manar passou por várias cirurgias e tratamentos, mas a separação das duas era um grande desafio, porque a gêmea parasita estava ligada a áreas vitais do cérebro de Manar. O que mais chamou a atenção foi a coragem de Manar e de sua família. Apesar de todos os riscos e das dificuldades, a família não desistiu de buscar uma solução para melhorar a qualidade de vida de Manar. Depois de muita luta, uma equipe de médicos especialistas conseguiu realizar uma cirurgia extremamente complexa para separar as duas, o que foi um marco na medicina. Infelizmente, a gêmea parasita não sobreviveu à cirurgia, mas Manar continuou sua vida. Nick Vujicic é um dos maiores exemplos de superação quando falamos de pessoas com doenças raras. Ele nasceu na Austrália, em 1982, com a síndrome de tetramelia, uma condição super rara que faz com que a pessoa nasça sem braços e pernas. Imagine só, uma criança nascendo sem os membros, o que poderia ser um grande desafio para qualquer um. Desde pequeno, ele enfrentou muitos desafios e até passou por momentos difíceis, como o bullying na escola e a dificuldade em se adaptar ao mundo. Mas, aos poucos, Nick foi aprendendo a lidar com sua condição de forma incrível. Ele começou a desenvolver habilidades únicas para se mover e fazer as coisas do dia a dia, como escrever, nadar, jogar futebol e até mesmo tocar instrumentos musicais. Hoje, Nick Vujicic é um dos palestrantes motivacionais mais conhecidos do mundo. Ele viaja o planeta todo falando sobre a importância de superar obstáculos, ter uma mentalidade positiva e acreditar no próprio potencial. Sua mensagem é clara: não importa o que aconteça, a vida sempre pode ser vivida com propósito e felicidade, independentemente das dificuldades. Ele realmente prova que a deficiência não define quem somos. O caso de Kim Ramsey, uma mulher que tem 50 orgasmos por dia, é um dos mais surpreendentes e raros quando o assunto é doenças ou condições incomuns. Kim sofre de uma condição chamada Síndrome de Excitação Sexual Persistente, ou PSAS na sigla em inglês, que faz com que ela experimente orgasmos repetidos e incontroláveis ao longo do dia. E o mais curioso é que isso não tem nada a ver com desejo sexual ou prazer. Na verdade, essa condição pode ser extremamente desconfortável e até frustrante para quem a vive. Kim revelou que a síndrome trouxe muitos problemas para sua vida, tanto no físico quanto no emocional. Com 50 orgasmos por dia, era praticamente impossível manter uma rotina normal, já que os episódios aconteciam em momentos inapropriados, como no trabalho, na rua ou até em encontros sociais. Isso afetava profundamente suas relações pessoais e sua qualidade de vida, gerando muito estresse e ansiedade. A PSAS é extremamente rara e os médicos ainda não sabem ao certo o que a causa. Algumas teorias apontam para desequilíbrios neurológicos ou psicológicos como possíveis gatilhos. Os tratamentos, quando existem, geralmente incluem medicamentos para reduzir a excitação excessiva e terapias para ajudar a pessoa a lidar com o impacto emocional dessa condição. Mesmo que possa parecer algo curioso ou até vantajoso, a realidade é bem diferente. Para Kim e outras pessoas que enfrentam a PSAS, o desafio diário de viver com essa síndrome é enorme, podendo esconder muita complexidade e sofrimento. Joseph Merrick, mais conhecido como Homem-Elefante, é um dos casos mais famosos de doenças raras. Ele nasceu em 1862, na Inglaterra, e desde muito cedo começou a apresentar sinais de uma condição rara chamada Síndrome de Proteus. Essa doença fez com que seu corpo tivesse um crescimento anormal dos ossos, pele e outros tecidos, o que resulta em deformações extremamente visíveis e incomuns.
Quando Joseph era ainda uma criança, suas deformidades começaram a se manifestar. Mas foi durante a adolescência que sua condição se intensificou. Sua pele se tornou grossa e cheia de nódulos, e suas extremidades cresciam de maneira descontrolada, fazendo com que ele parecesse ter uma aparência mais próxima de um elefante do que de um ser humano. Além disso, seu rosto e corpo ficaram tão deformados que ele começou a ser rejeitado pela sociedade e até pela própria família. Durante anos, Joseph viveu isolado, enfrentando a rejeição das pessoas e a pobreza extrema. Ele foi forçado a se exibir em feiras e circos como uma atração para ganhar a vida. Porém, sua vida tomou um rumo diferente quando foi acolhido por um médico chamado Frederick Travis, que o tratou com respeito e dignidade. Travis levou Joseph para viver no hospital, onde ele finalmente recebeu cuidados médicos adequados e foi tratado como um ser humano. Embora tenha sofrido bastante, ele encontrou alguma paz nos últimos anos de sua vida, sendo tratado com dignidade. Paul Carlson ficou famoso por um motivo bem curioso. Ele desenvolveu uma condição rara chamada argiria, que fez com que sua pele ficasse completamente azul. Isso aconteceu por causa de um uso excessivo de prata coloidal, um suplemento que ele começou a tomar como tratamento alternativo para diversos problemas de saúde. A prata, ao se acumular no corpo, causou a mudança na cor da sua pele, transformando-o literalmente em um homem azul. Yes, you are blue. You are blue. You're blue. You're blue. Paul começou a tomar a prata coloidal na década de 1990, acreditando que isso o ajudaria a melhorar sua saúde. Porém, com o passar dos anos, ele percebeu que algo estava errado. Sua pele começou a mudar de cor, ficando azulada, especialmente nas áreas mais expostas ao sol, como rosto e mãos. Isso foi acontecendo de forma gradual, mas em pouco tempo ele ficou irreconhecível. Ao buscar ajuda médica, descobriu que a prata coloidal havia se acumulado de tal forma no seu corpo que a cor da sua pele nunca mais voltaria ao normal. A condição de Paul era extremamente rara e ele se tornou um caso conhecido nos Estados Unidos, com muitos médicos e cientistas estudando o impacto do uso de prata coloidal no corpo humano. Apesar de ser um efeito colateral grave e inesperado, Paul nunca se deixou abalar pela aparência. Ele até apareceu em programas de televisão e fez questão de alertar as pessoas sobre os perigos de tratamentos alternativos não comprovados. Gary Turner ficou conhecido por sua habilidade de esticar a pele de uma forma bem impressionante, e tudo isso por conta de uma condição rara chamada Síndrome de Ehlers-Danlos, ECD. Essa síndrome afeta os tecidos conjuntivos do corpo, como a pele, os ligamentos e os vasos sanguíneos, tornando-os mais elásticos e frágeis. No caso de Gary, isso faz com que sua pele seja super flexível, permitindo que ele a estique até um ponto que muitos considerariam impossível. A condição de Gary é um dos tipos mais extremos de Ehlers-Danlos, o que significa que ele tem uma elasticidade impressionante na pele, mas também sofre com algumas limitações, como maior propensão a contusões e lesões. Isso acontece porque, além de a pele ser mais flexível, os ligamentos e tendões também se tornam mais frágeis, o que pode tornar as articulações mais instáveis e propensas a luxações. Apesar dos desafios que a síndrome de Ehlers-Danlos impõe, Gary sempre usou sua condição de uma maneira bem única. Ele se tornou uma espécie de atração em feiras e programas de TV, mostrando suas habilidades de esticar a pele de maneira extrema. Mas, por trás disso, ele também tenta passar a mensagem de que, apesar de ter uma condição rara e fora do comum, é possível levar uma vida divertida e ativa. Michelle Kish é uma mulher que vive com uma condição rara chamada Síndrome de Hallermann-Streiff, que afeta o crescimento e a estrutura do corpo, causando várias anomalias físicas. Essa síndrome é tão rara que apenas algumas dezenas de pessoas no mundo todo foram diagnosticadas com ela. No caso de Michelle, ela teve uma série de desafios ao longo da vida, desde o nascimento, com características faciais e corporais distintas, como uma estatura menor, cabeça e olhos de tamanho diferente e até problemas dentários e respiratórios.
A síndrome de Hallermann-Streiff pode causar diversos efeitos no corpo, como dificuldades de visão, dentes mal formados e problemas com o crescimento ósseo. Para Michelle, isso significou uma série de consultas médicas e tratamentos para lidar com essas condições desde criança. Michelle não só superou muitos desafios físicos, mas também conseguiu fazer sua voz ser ouvida. Ela se tornou uma defensora das pessoas com doenças raras, buscando conscientizar o mundo sobre as dificuldades e as superações que essas pessoas enfrentam todos os dias. Sua história é uma verdadeira lição de como a força de vontade pode superar qualquer barreira, mesmo quando a vida traz condições raras e desafiadoras. Esse é o vídeo, dê seu like, beijão pelo Fluid, tchau!